Fala pessoal, iniciando aqui mais um conteúdo, trazendo aqui mais um conteúdo para vocês, um conteúdo bem legal aí de relevância, né? Que inclusive um conteúdo que foi, né, trazido como sugestão de um próprio seguidor aqui de uma das nossas redes sociais, né, no caso o Instagram. Deixei aí uma caixinha de pergunta, né, já faz um tempinho atrás, que inclusive, né, já faz bastante tempo que eu acabo não postando, que eu acabei que eu não postei mais nada aqui. Nessa rede social com relação, né, a trazer, né, videoaula, né, um conteúdo aí um pouquinho mais massivo, né. E então estou trazendo aqui, estou retomando aqui para trazer um conteúdo bem legal, que eu acho que é de bastante valia, né, e conteúdo sugerido aí pelo um próprio seguidor, tá? Colocou lá, deixei na caixinha de pergunta, ele sugeriu tava aqui, né, queria saber mais sobre isso, tá? Então, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Formigoni, especialista, né, em leilões de imóveis, né? Então, quem caiu aqui, né, de gaiato nesse vídeo, eu ajudo pessoas a comprar imóveis pela metade do preço, né, alavancar seu capital, alavancar seu patrimônio de forma segura através dos leilões de imóveis, tá? Então, esse aqui, meu canal, falo sobre isso, né? Falo sobre investimento em imóveis no geral, né? Às vezes trago aí alguns conteúdos aí meio que aleatórios aí, né, reformas de imóveis que eu acabo pegando, né, que a gente faz reforma coloca para locação ou né, imóvel que a gente arremata e coloca para venda. Então, quem, né, gosta desse tipo de conteúdo, tem bastante vídeos aí para trás, é só dar uma maratonada aí nos vídeos aqui. Então vamos lá, pessoal, vou dividir aqui a tela com vocês. Eu vou mostrar aqui um caso, tá? Um caso real que aconteceu, né, de uma pessoa que arrematou uma fração ideal de uma casa, achando que estava comprando a casa toda, né? Então você vê que tem muitas e muitas pessoas entrando nos leilões sem saber, né, sem imaginar o que está fazendo, né, o que realmente está fazendo, tá? Então vamos dividir tela aqui e falar um pouquinho sobre esse caso real, tá? Então vamos lá, esse aqui é um imóvel que foi a leilão, né, uma casinha simples que foi a leilão aqui próxima aqui da minha região, na zona leste aqui de São Paulo. Então, uma casinha aí simples, né, dá para ver pelas fotos aí, uma casinha térrea, e se vocês forem perceber, logo, né, de cara, assim, ó, dá para ver de cara aqui, vou até colocar o mouse aqui em cima, e o leiloeiro deixou mais muito específico, né, muito claro que o que estava indo a leilão era uma fração do imóvel, né, uma fração ideal de 1/14 do imóvel, né? O que quer dizer? Quer dizer que esse imóvel ele tem 14 proprietários, né? 14 pessoas que são donos desse imóvel, né? Então, simplesmente uma pessoa, né? Uma pessoa dessas 14 acabou tendo um problema na sua vida aí, e como tinha essa pequena parte, né, que ele era proprietário desse imóvel, então essa pequena parte foi a leilão, né? Estava sendo levada a leilão, um processo judicial, tá? E então, só que olha só, o leiloeiro deixou muito claro, né? Além daqui de mostrar em todas as fotos, colocar uma tarja vermelha na escrita, né? Fração ideal, descendo um pouquinho mais aqui, ó, aqui agora em roxo, ó, ele também colocou aqui, né? Bem descrito aqui, né? Bem para qualquer pessoa bater o olho e olhar, né, e explicando aqui, né, o que era uma fração ideal, né? Fração ideal é a quantidade de propriedade que cada proprietário tem sobre o imóvel, né? Tá escrito aqui, tô lendo aqui para vocês e dá para ver aqui facilmente e tranquilamente. Bom, vamos lá. Esse leilão aconteceu, tá aqui, ó, dia 22, né? Dia 22 do 2 de 2025, é um recente, nós estamos aqui, estou gravando esse vídeo mês de maio, tá? Mês de maio de 2025, e esse leilão aconteceu no dia 20 do 2. A avaliação desse imóvel, tá? Ele estava aqui, ó,
na faixa de R$ 26.999. Vou arredondar para R$ 27 mil. Então, avaliação desse imóvel da parte, né, desse 1/14, avaliado em R$ 27 mil. E a pessoa simplesmente foi lá e arrematou, né, se cadastrou, né, no leiloeiro, se homologou, mandou seus documentos para poder ser aprovado, para poder participar do leilão, e foi lá e deu seus lances, né, porque não foi apenas um lance. Começou, o lance inicial era 27 mil e a pessoa chegou até em 83 mil reais. Ó. Vou aqui até abrir os últimos lances. Ó. Olha aqui, ó, os últimos lances desse leilão. Ó, você vê que teve briga, teve outras pessoas aqui, ó, brigando por essa fração desse imóvel, para vocês verem quantas pessoas, né, quanto tem de pessoas que entram nos leilões sem saber o que está fazendo. Então, olha só, a pessoa foi lá e brigou, né, os seus lances lá e chegou até 83 mil reais, fechou o leilão e arrematou uma pequena fração por 83 mil reais. Tá? Só que essa pessoa simplesmente entrou nesse leilão sem saber o que estava fazendo, né, com total certeza que ele estava comprando, né, que essa pessoa estava comprando uma casa, a casa inteira, por 83 mil reais. Tá? Então, vou fazer um cálculo aqui, muito aqui, né, básico aqui, vou até abrir a calculadora aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, 83 mil reais e multiplicar por 14, né, que é o número de donos que tem essa casa, essa casinha, né, essa casinha simples aí de bairro, né, uma casinha térrea, muito pequenininha, não sei a metragem dela aqui, ó, o terreno 140 metros e a área dela 91 metros quadrados. Então, a pessoa, né, ela supervalorizou esse imóvel para R$ 1.162.000, né? Com o lance que ela deu, né, com o lance vencedor dela de 83 mil reais, a gente fazendo um cálculo aí meio esdrúxulo aí, né, ela simplesmente avaliou essa casa em R$ 1.162.000, sendo que essa casa, né, mas assim, ó, chutando alto aí, né, valorizando ela bem, tá, bem, no máximo aí de 350 mil a 400 mil reais, 450 mil reais, 450 mil reais, um valor aí muito para se pagar muito bem numa casinha dessa. Então, e a pessoa, né, achou que estava comprando, né, a casa por 83 mil reais. Só que na realidade ela estava comprando uma pequena parte da casa, tá? Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês partes cortadas aí do processo, para vocês, né, saber o que aconteceu, tá? Essa pessoa simplesmente, como eu falei, achou que estava comprando a casa toda, né? Sendo que não, tá? Então, ela foi lá, né, participou do leilão, deu seus lances, foi o vencedor, pagou, tá? Pagou essa parte, pagou esses 83 mil reais, mais os 5% do leiloeiro, né, de comissão do leiloeiro, e porque, né, depois que termina o leilão, né, que você é o vencedor, o leiloeiro vai te mandar um boleto para você pagar, né, porque como aqui é judicial, né, vai te mandar um boleto judicial para você pagar, e também para você fazer o depósito, né, a transferência da parte do leiloeiro. Então, foi o que aconteceu. O leiloeiro foi lá, né, entrou em contato com a pessoa, com o arrematante, passou o boleto, passou a conta para ser transferida da parte do comissão, e provavelmente a pessoa deve ter perguntado, como é que eu faço agora, né, para entrar na casa, tomar posse da casa, né, pegar o que eu comprei, né, porque eu paguei. Aí o leiloeiro, acho que na hora, deve ter falado para ela alguma coisa, né, mas peraí, né, você arrematou uma pequena parte, né, tem outros donos, né, você tem que agora entrar com um advogado, né, no processo, né, para você poder requerer, né, o seu direito à sua pequena parte. Eu acredito que nesse momento ela deve ter tomado um belo de um susto, né? Mas como assim? Eu comprei uma parte? Eu comprei a casa. Não, você comprou só uma pequena parte, né? 1/14 daquela casa. Então, aí o que ela deve ter feito?
procurado um advogado e, né, continuado com o seu susto, porque o advogado com certeza falou para ela, mas você comprou só uma parte, você não prestou atenção, você entrou no leilão sem saber, sem se instruir, sem pedir ajuda para ninguém, e simplesmente você arrematou, né, uma pequena parte de uma casa. E aí o que o advogado dela fez? Ela simplesmente entrou no processo para poder pedir a desistência da casa, né? Desistência da arrematação, né? Dessa arrematação que ela fez, né? Dessa besteira que ela fez. E aí o advogado simplesmente peticionou lá, né? Fez algumas petições, não, algumas não, fez uma petição pedindo desistência, né? Alegando algumas coisas, né? Que esse leilão não deveria ter acontecido, porque já tinha acontecido, esse leilão em uma outra ocasião já tinha acontecido, e também teve uma outra arrematação, teve uma outra pessoa que arrematou, só que um valor um pouco menor, mas mesmo assim alto, arrematou por 50 mil reais, só que aí essa pessoa nem chegou a pagar, né? Já não pagou, e aí o próprio leiloeiro já colocou lá a petição falando que a pessoa não tinha pago, e depois o imóvel foi a leilão novamente. E aí, simplesmente, a advogada, ela quis argumentar, né, querendo, sei lá, justificar o erro, né, da arrematante dela, que esse imóvel não devia ser levado a leilão, que esse imóvel é um bem de família. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês só a petição, mais ou menos, o que ela fez, para vocês verem como que funciona. Então, tá aqui, ó, excelentíssimo senhor doutor, juiz da terceira vara de falências e recuperações judiciais, processo tal, e aí aqui tá, né, o nome da pessoa, né, da arrematante, com os dados dela, que eu deixei aqui mais ou menos meio que sem dar para enxergar direito, porque, né, a gente tem que preservar também tudo bem que isso aqui é um processo público, né, mas vamos aí preservar os dados dos envolvidos. Então aqui ela coloca, ó, ela requereu, né, a desistência, tá, da arrematação, né, de 1,14 avos do imóvel, né, constante da matrícula tal, tá, ou a nulabilidade do negócio jurídico. Aí depois, né, ela colocou aqui, ó, da desistência da arrematação antes que esta se torne perfeita, acabada e irretratável, né. Então, até que o juiz, né, leiloeiro e o arrematante assine o auto de arrematação, né, só após isso é que a arrematação ela é considerada perfeita, acabada e irretratável, tá? Então, né, como o juiz ainda não tinha, né, homologado esse leilão e nem leiloeiro assinado, né, o auto de arrematação, o leiloeiro já tinha até assinado, né, porque ela foi lá, ela pagou, né, para o leiloeiro, tanto a parte do leiloeiro de comissão, e também pagou o valor da arrematação, né. Só que o leiloeiro ainda não tinha peticionado, né, o advogado dela foi mais rápido e peticionou antes, entrando com essa pedido de desistência. Então, o juiz ainda não tinha, né, homologado, não tinha assinado o auto de arrematação, tá? Então, ela entrou com esse pedido de desistência, né? Aí aqui, ela, né, como eu falei aqui um pouquinho antes, ela simplesmente ela questionou, né? Ela colocou que né, nulidade aí dessa arrematação, né, desse leilão, né? Ela colocou dois motivos, né? E foi o quê? Que esse imóvel já tinha sido levado a leilão, que ela já tinha sido arrematado, a pessoa não pagou, e que o juiz deveria ter deferido um novo praceamento, né? Um novo leilão para esse imóvel. Sim, mas o juiz ele fez isso, ele deu vistas àquela arrematação que não aconteceu, e sim, mandou o imóvel foi pedido, né, pelo próprio exequente, né, o próprio, no caso aqui é massa falida, né, o próprio síndico da massa falida, foi pedido um novo praceamento e o juiz autorizou e o imóvel foi a novo praceamento, mas ela alegou que o juiz não tinha dado
esse deferimento aí para levar o imóvel a leilão novamente. Então é aqui o que eu falei, né? Que o imóvel que ela colocou, que o imóvel já tinha sido arrematado, né, por uma pessoa, pela importância de 50 mil reais, né? E que o imóvel não foi pago, que depois o leilão não aconteceu, o leilão foi levado a leilão novamente, que não deveria ser levado sem que o juiz homologasse, né, sem que o juiz deferisse, mas na realidade ele deferiu. Mas aí ela colocou isso, um dos pedidos dela, né? E a outra situação que ela colocou é que o imóvel que era uma causa de nulidade, e o imóvel era de bem de família, né, que morava pessoa idosa, então que o imóvel não poderia ser levado a leilão. Tá? Então, isso foram as justificativas que ela colocou para justificar mais ou menos ali, né, o erro que o arrematante dela fez, tá? Só que mesmo assim ela colocou, né, ela assumiu lá que o erro foi da cliente dela, tá? Então aqui, ó, para vocês verem, tá o comprovante de pagamento, né, que ela fez o pagamento, tá? E depois aqui ela coloca, ó, tal disparidade demonstra o flagrante de erro grosseiro incorrido pela arrematante, pessoa de baixa escolaridade que por falsa percepção de realidade imaginou estar arrematando a casa inteira. Casa esta que localiza-se perto do lugar onde mora e que serviria como residência para a sua família, né? Então, aqui já comprova, né, que a pessoa está mais do que provado que a pessoa fez, né, entrou no leilão, né, sem saber o que estava fazendo, né? Tem até uma outra parte aqui que eu estava lendo aqui, que ela que foi indicação, né, que foi acho que um vizinho, alguma coisa que viu que aquela casa estava sendo levada a leilão, e aí foi a vizinhança, né, alguns amigos vizinhos que indicaram para ela, né, falaram assim, aquela casa está no leilão, por que você não vai, você não entra, né, no leilão, tenta comprar a casa, e provavelmente foi o que aconteceu. E ela entrou, sem saber o que estava fazendo, e arrematou a pequena parte aí do imóvel, né? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Eu acho que ficou bem claro aqui, né, que tem muitas e muitas pessoas, eu vejo isso aí diariamente, tá? Quis trazer esse conteúdo, que eu acho que é um conteúdo de relevância, né? Para vocês que estão, né, que querem iniciar nos leilões, né, querem entrar aí nesse mundo, nesse universo dos leilões, de comprar imóveis aí por valor bem abaixo do mercado, tá? É um nicho muito, muito rentável, né? Uma forma de você alavancar seu patrimônio, né, o seu capital, de forma rápida e segura, né? Porque você está comprando imóvel, né? Se for um leilão um leilão bem feito, né? Não do jeito que essa pessoa entrou, né? Se uma pessoa comprar um imóvel num leilão judicial, mas você sabendo o que você está fazendo, é uma forma muito segura de você conseguir arrematar, de você conseguir alavancar o seu patrimônio ou o seu capital, tá? Só que você tem que saber, né, o que está fazendo, né? Então eu falei, eu vejo diariamente aí pessoas entrando em leilão sem saber o que está fazendo, né? Aqui está aqui uma prova aqui muito, muito real, tá? E o que eu quero trazer para vocês aqui, ó, o que eu vejo aqui de mais agravante, assim, não é, assim, é tão grave assim. Mas o problema maior, né, para essa pessoa, né, o síndico da massa falida, ele já até aceitou a desistência da arrematação, tá? Só falta agora o juiz, ele dá o veredito dele, tá? Que provavelmente, né, ele vai aceitar a desistência também, tá? Mas vamos dizer que o síndico não aceite a desistência, né? Ela tá lá, ela foi lá, ela comprou, ela pagou, então ela tem que cumprir, tá? E o juiz também não aceite a desistência dela, ela vai ficar dona de uma pequena parte, né, junto com outras 13 pessoas, né, de outra família que desconhecida, que não sabe como é que é, né, essa família, e vai
vai querer exigir um aluguel dessa pequena parte, né? Sei lá, pegar R$ 200 de aluguel. Então, eu particularmente acho que não vale a pena, né? E tá, pior de tudo isso é que a gente está agora em maio, esse leilão aconteceu em fevereiro, né? E até agora essa pessoa não viu a cor do dinheiro dela. Ela foi lá, ela pagou, né? Ela tirou o dinheiro que provavelmente estava na poupança, estava aplicado em alguma uma coisa dela, algum investimento dela, né? Sei lá, um banco aí, e simplesmente colocou o dinheiro lá, achando que estava comprando a casa toda e não, né? E o dinheiro está lá parado, depositado numa conta judicial. Tudo bem que, né, claro que o dinheiro foi retornar para ela, né, que possivelmente vai retornar, vai vir com um reajuste, né, um pequeno juros daquilo, mas ela ficou com o dinheiro parado lá, sendo que se, né, aparecesse uma outra oportunidade, até agora ela não conseguiu fazer o levantamento do dinheiro dela, está lá preso, e vai saber quanto tempo mais vai demorar, se é daqui 15 dias, se é daqui um mês, se é daqui 2 meses, né? Ela está com o dinheiro parado, sendo que ela poderia ter comprado já alguma outra coisa que ela quisesse, né, sei lá, ou no carro, ou um outro bem, ou dado a entrada, né, num apartamento, uma outra casa, né, e estava com o dinheiro parado. Então, eu acho que esse conteúdo é importante, né, para as pessoas que querem entrar nos leilões, saber o que está fazendo, tá? Saber entrar no leilão, só que com segurança, né, sabendo o que está fazendo. Se você não tem conhecimento, peça ajuda, procure instrução de quem tem conhecimento, né, antes de entrar em qualquer leilão. Seja um advogado que conheça leilão, né, porque a maioria dos advogados também não conhece sobre leilão, tá? São poucos advogados que conhecem, né, que são especialistas em leilão. Então, peça instrução, ou você se instrua, né? Busque conhecimento, estude. Tem muitos e muitos aí, né, muitas pessoas falando sobre leilões aí na internet. Eu sou uma delas, mas tem diversos outros, vários outros, né? E que passam conhecimento, passam informação, e é isso aí, pessoal. Então, entrar nos leilões, entra sabendo o que está fazendo, né? Com conhecimento, para você ter segurança do que você está fazendo, para você investir seu dinheiro, né? O dinheiro hoje é suado, uma dificuldade, né, para você conseguir dinheiro. Então você vai enfiar seu dinheiro em alguma coisa, tem que enfiar o dinheiro em alguma coisa que vai te dar retorno, né? Que vai uma coisa que não tenha segurança, né? Tá bom, pessoal? Então, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!